Hoje é dia de trazermos mais uma questão da banca CESP, uma banca que muita gente teme. Agora eles têm feito mais questões de múltipla escolha do que de certo e errado. O certo e errado é o temor de você apostar no erro e perder ponto. Do assunto relativo a pronomes relativos. Olha só a questão de 2020, o que pediu. Seria mantida a correção gramatical do texto se o segmento em que fosse substituído respectivamente por. Aí vocês têm dois fragmentos aí, ó. O que começa com não se adequa e o que começa com instituição. Então, façam aquele nosso combinado. Pausem a sua tela, pense no que você marcaria e em seguida você volte para pensar na revisão. Vai lá. Olha, eu sempre insisto nesse assunto, ainda que você não vá fazer uma questão da banca CESP, sobretudo para você que trabalha escrevendo, e sobretudo para você que é concurseiro e que enfrenta no seu concurso redação. Porque nós estamos diante de uma expressão, que é o em que na verdade é uma expressão coringa. Observe as opções aí. A frase 1 dizia, não se adequa à realidade social do momento em que as relações. Eu vou te dizer que a letra E já está fora. Por quê? Se eu tenho em, que é a preposição, antes do que, eu não posso trocar em que por quê. Porque se eu estou tirando uma preposição, eu estou cometendo um erro de regência verbal. Então, por exemplo, é o filme de que falei. Eu falei de um filme. É o material em que me baseei. Eu me baseei em um material. Então, não posso trocar em que por quê. Então, vai lá na tela. Com isso, eu estou cortando o seu barato se você marcou a letra E. Depois, o segundo trecho diz assim, instituição que garante a estabilidade do lugar em que são educados. Pelo mesmo motivo, eu já estou tirando a letra B de bola. Porque eu não posso trocar em que tem a preposição em, pelo que está na letra B de bola, porque o que não está preposicionado. Claro que na hora que você está fazendo prova, você não pensa dessa maneira. Você está tenso, você tem tempo marcado, ou você já se esqueceu. Vá na tela de novo. Pelo mesmo motivo, eu estou tirando a letra C, porque eu não posso trocar em que por o qual. Por que não? Porque na expressão o qual, eu não tenho a preposição em. Se fosse no qual, tudo bem, porque no é em mais o. Então eu tirei a letra E, porque o que não substitui o em que. E tirei as letras C, B e C, porque a palavra que é sem preposição, a expressão o qual é sem preposição, e nós temos que ter o em que. Olha o que sobrou. Sobrou a letra A e sobrou a letra D. Nós estamos diante de uma coisa que é importante, que tem a ver com essa palavra onde, que muita gente pensa que é uma expressão de valor adverbial, mas não, é esse onde que funciona como pronome relativo. Então, professor, eu achei que o onde sempre fosse um advérbio de lugar. Não. O onde é um pronome relativo se tiver um antecedente que seja um substantivo. Professor, o que é um antecedente? É uma palavra que veio antes. Se antes da palavra onde vier uma palavra que é um substantivo, o antecedente será um substantivo e esse onde será um pronome relativo. Agora, na hora de você escrever, sempre que te der vontade de usar a palavra onde, prefira usar o que apareceu grifado na questão do CESP, o em que. Todo em que cabe no lugar de onde, mas nem todo onde cabe no lugar de em que. Como assim? Se você confunde o onde com o advérbio de lugar, tem um motivo. Esse pronome relativo aqui, ou esse substantivo aqui, só podem indicar
lugar. Já que o onde tem esse valor na sua cabeça, pelo menos de adjunto adverbial de lugar, então vamos manter esse conhecimento. E quando eu falo de lugar, eu estou falando de espaço físico, tá? É lugar ambiente, não é lugar qualquer. Então, por exemplo, é luxuoso o hotel onde me hospedei. Se você encontrar uma frase como essa, é luxuoso o hotel onde me hospedei, isso está certo ou não? Tá. Porque observem que antes desse onde, eu tenho a palavra hotel. E que a palavra hotel é um substantivo. Então esse onde é um pronome relativo. Esse hotel indica um lugar. É o espaço físico. Então se o onde retoma a palavra hotel, que é um lugar, isso aqui está correto. E outra coisa, eu poderia colocar em que. É correto eu dizer, é luxuoso o hotel em que eu me hospedei. Porque se eu me hospedei em. Então eu vou usar o em que todas as vezes que a regência do verbo precisar da preposição em. A casa em que moro, que eu moro em uma casa, ou a casa onde moro. A faculdade em que estudo, porque eu estudo em uma faculdade, ou a faculdade onde estudo. Ok? Por exemplo, foi uma época onde todos ganhamos dinheiro. Foi uma época onde todos ganhamos dinheiro. Tá certo? Vamos ver. Esse onde tem como antecedente o substantivo época. Época é um substantivo. Época é um substantivo, então onde é um pronome relativo. Só que aqui, época não é lugar não, tá? Época é tempo. Se eu te disse que o pronome onde é um pronome relativo, que retoma um substantivo que indica lugar, se isso aqui não indica lugar, isso está errado. Eu não posso colocar uma época onde todos ganhamos dinheiro. Eu diria, então isso aqui está errado, e eu poderia dizer em que. Por isso que eu te falei que o em que é coringa. A gente ganha dinheiro em uma determinada época. Era esse o macete da questão da banca CESP. Olha na tela. Quando você está vendo aí, não se adequa à realidade social do momento em que as relações, observem que antes do em que, nós temos a palavra momento. Então, a palavra momento não é lugar. Então, se a palavra momento não é lugar, não pode ser onde. Por isso, meu amigo, que a resposta não é a letra A. Acertou a questão quem marcou a letra D de dado. Então, quando eu falo assim, foi um momento em que todos choraram. Eu tenho a expressão em que eu te falei que é coringa, porque quando você chora, ou quando as pessoas choraram em um determinado momento. Como a palavra momento indica tempo e não lugar, eu não poderia dizer, olha, foi um momento onde todos choraram. Não. Mas eu poderia dizer, foi um momento no qual todos choraram. Porque as pessoas choraram no determinado momento. O que é o no? Em mais o. Por isso que aqui o no qual pode substituir o em que, como está aí, ó, na letra D de dado. Agora olha a segunda frase. Instituição que garante estabilidade do lugar em que são educados. Observem que antes do em que
tem a palavra lugar, que é lugar, por isso que pode ser onde. Aqui, ó. É lindo o local em que foram educados. Já te falei que o em que é coringa. Eu tenho esse em, porque quem é educado em algum lugar. Como a palavra local indica lugar, aqui pode ser o local onde foram educados. Mas eu também poderia dizer o local no qual foram educados. Porque eles foram educados no local X. O que é em? Preposição. O que é no? Em mais o. Então, no primeiro caso, o em que não pode ser onde, porque a palavra não indica lugar. E no segundo caso, pode ser onde, porque lugar é lugar. Por isso que você deveria ter marcado a letra D de dado. Meu amigo, a banca CESP é uma banca, como eu disse no início da aula, bastante temida. Se você faz concursos, e se você sabe que muitas vezes o seu concurso, ainda que o edital não tenha saído, é organizado pela banca CESP, vou te dar uma dica. Se você for ao nosso site, www.ivaonline.com.br, você vai encontrar lá o português exercícios da banca CESP. Então vocês vão ter uma série de questões para que a gente revise todo o conteúdo e essas questões são separadas por assunto. Então você vai ter o foco na maneira como o CESP cobra, como essa questão que você viu aí. Então www.ivaonline.com.br